especialmente o Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele alumia, e ele é belo, radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, traz significação. Oi, pessoal! Estamos de volta com a primeira evocação cósmica do canto. Vamos falar do Irmão Sol. No Espelho da Perfeição, o autor diz que Francisco considerava e dizia que o Sol era a mais bela de todas as criaturas e pode ser o que mais se assemelha ao Senhor. Tanto é assim que nas Escrituras o Senhor é chamado Sol de Justiça. Por isso Francisco também chamou o cântico do Irmão Sol. Assim poderíamos entender a importância da imagem do Sol, que não é somente a primeira imagem cósmica do texto, mas o cântico foi integralmente elaborado em torno da imagem do Sol. Este texto é uma celebração das várias realidades cósmicas e não conseguiremos ver o seu significado total se não colocarmos uma imagem em relação com a outra, pois só revelarão seu significado pleno se forem colocadas desta maneira, uma em relação com as outras imagens e com a posição que ocupam no contexto do poema. O Sol é o mais belo de todas as criaturas. Francisco amou a luz como poucos, e mesmo depois da sua doença nos olhos, que o impedia de olhar a luz, Francisco buscava essa luz, esse sol no seu interior. Todas as vezes que ele usa o adjetivo belo, é um elemento luminoso como o sol, a lua, as estrelas e o fogo. O Senhor Irmão Sol não é somente aquela imagem vista por todos, mas sim uma imagem profunda da alma e conduz o olhar a algo além. E para saber o que é esse algo a mais, é preciso entrar em intimidade com o elemento e possivelmente penetrar até o centro onírico da imagem. O Sol não é simplesmente imaginado como fonte de luz, mas também como fecundador e gerador universal, como um símbolo paterno. Tanto é assim que Francisco diz: de ti, Altíssimo, traz significação. A este ponto, a imagem é completa, alcança uma dimensão plena e assim a imagem não fala mais somente aos olhos, fala também à alma. O esplendor e a generosidade que o sol difunde do alto dos céus são para a alma uma espécie de chamado e simbolizam uma realidade soberana. Em Francisco, encontramos uma inegável experiência cósmica do sacro, mas é importante medir toda a profundidade de tal experiência, inseparável da busca do sacro, também no interior do ânimo humano. Por exemplo, por que Francisco, que se reconhece indigno de mencionar o Altíssimo, ao mesmo tempo se considera irmão do Sol, o qual ele diz que é o símbolo do Altíssimo? O interessante é que ele chama o Senhor Irmão Sol. Ora, o Senhor é nosso Pai, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, ele também chama esse Pai de irmão. O símbolo do Pai
é também a figura com quem Francisco fraterniza. Vou deixar esse ponto para vocês meditarem. Eu também vou fazer o mesmo. Mas acho muito interessante isso. O primeiro elemento cósmico que ele fraterniza é aquele que do Altíssimo traz significação. A íntima relação entre a alma do poeta e o elemento cósmico nos introduz no coração da imagem. Comunicar amorosamente e religiosamente, graças à imaginação, com este foco de luz, significa acolher profundamente e os efeitos benéficos que são iluminantes e purificantes. Eloá nos diz que quem imagina o sol a uma certa profundidade sente algo esplêndido percorrer no sangue, impregnado de luz e generosidade, dilatando e elevando para aquela região na qual o fogo é pureza, a matéria é luz, o desejo é dom. A imagem que nos dá mais alegria e com a qual estamos em comunhão exprime aquilo que aspiramos mais profundamente ser. E Francisco, ao fraternizar com o sol, também se torna profundamente solar, até as raízes do desejo, solar como o Altíssimo, que irradia a sua luz indistintamente e em todos. Segundo Jung, o sol exprime a energia psíquica em toda a sua plenitude. Podemos ainda citar Teresa d'Ávila. Várias vezes no seu percurso, do seu caminho interior, ela fala em sol divino que se encontra no centro da alma. O sol, considerado tão belo por Francisco, aquele com o qual ele se sente parente próximo, não vem só do alto do céu, mas brilha no centro do seu ser, esplende do profundo da alma, como se fosse uma profecia do próprio futuro integral. Um sol assim traduz o movimento da alma, cujas forças primordiais e obscuras, como as forças do desejo e do eros, se transformam em forças de luz que trabalham para o fim mais elevado da alma. Simboliza a suprema metamorfose da alma. Quem celebra o sol como um irmão e ao mesmo tempo como símbolo do Altíssimo, está secretamente sonhando o seu destino mais alto. Eita, respondi aquilo que pedi para vocês meditarem antes. Foi sem querer, gente. Bom, tem muita coisa para falar do sol. Uma imagem arquetípica como aquela do sol, no Cântico das Criaturas, é a linguagem simbólica de uma dimensão cósmica e interior, religiosa, a partir do momento em que coloca a alma em comunhão com o mundo, consigo mesma e com Deus. O Cântico do Irmão Sol merece esse nome, porque mesmo através das diversas imagens cósmicas que sucedem, o texto vai tratar sempre de uma única realidade, que é aquela designada desde o início pela imagem luminosa do Sol. Não podemos nos esquecer que a imagem do Sol pode significar tanto o ponto de partida de uma nova ascensão da alma, como o ponto de chegada da sua maturação. No final da sua vida,
Francisco disse assim: comecemos, irmãos, a servir o Senhor, pois até agora bem pouco ou nada fizemos. Então é muito provável que a experiência de plenitude expressa na celebração do Irmão Sol tenha sido vivida como um ponto de partida, como a fonte de um novo arremesso da alma em direção ao seu pleno desabrochar. A imagem fraterna do Sol ao longo da estrada se apresenta como uma profecia do seu futuro total. E esse futuro, Francisco tinha plena certeza, era um caminho em direção ao Sol, em direção ao coração luminoso do ser. Bom, gente, eu termino aqui, deixando para vocês as doces vibrações do nosso doce amigo de Assis, que possamos buscar esse abraço fraterno com o Senhor, Irmão Sol. Que assim seja. Paz e bem a todos.